Não dizes nada, liga-me a mim, fala lá fora, Tem uma ideia. Quando a gente tem aquelas brancas, não é? à desgarrada, Há sempre ideias. Estava a pensar até, conversa atada, em algo que até já estávamos a falar há pouco, desfaz o o nó, cansaço, não é? Há o cansaço. é como for, Mas há o cansaço, à desgarrada. há o cansaço mental, psicológico, e depois há o cansaço físico, não é? Pois, e que eles são intercomunicantes, não é? Interinfluenciam-se, não é? Serão intercomunicantes, sem dúvida. No entanto, também, na minha opinião, são claramente diferentes. Sim, sim. Sim, há o cansaço do atleta, não é? Físico, em termos físicos. Sim, há o cansaço físico, que é aquele que resulta de uma exaustão muscular, ou de uma exaustão que está relacionada com os nossos órgãos internos. E depois há aquele cansaço, pronto, que também lá está, podemos relacionar com um órgão interno, com o cérebro, mas que tem essencialmente a ver com uma exaustão que, que- que possa relacionar-se com o que já falámos aqui há uns tempos, aqui num dos programas, que tem a ver com o tal burnout, não é? Com uma exaustão psicológica, Exaustão física, emocional. exato, uma exaustão emocional, e isso nunca é. Será menos desejável, né? Porque depois também é um sintoma de que as coisas não, que algo não vai bem, enquanto numa exaustão física, pronto, é natural que assim nos sintamos depois de um longo esforço, e eu no meu caso, vejo isso nos atletas, não é? Mas numa exaustão a que possamos apelidar de psicológica, os motivos já não são sempre claros, não é? E normalmente são sintoma também de algo mais grave, não é? De algo em que a pessoa se envolveu, não é? Criou ali uma rotina, criou ali um conflito psicológico, moral, em que depois é difícil sair, não é? É Sim, difícil sair. eu também noto assim em clínica, né, nas consultas em psicoterapia, que sinto que é um marcador. Quando as pessoas que acompanho dizem que estão cansadas, sinto que é importante explorar isso, não é? Que cansaço é que é, porque muitas vezes é o abatimento depressivo. Tipicamente as pessoas que quando estão deprimidas também podem dizer que estão cansadas, não é? Sim, E isto é necessário explorar. Então, mas que cansaço é esse? O que é que se está a passar? De modo a que a própria pessoa, não é, se compreenda as razões desse cansaço, se é o facto de ter feito uma maratona, não é? E ao fim de uma maratona qualquer pessoa está cansada, ou em termos físicos, ou se anda a fazer uma maratona de preocupações, de sim. obrigações, de responsabilidades, que leva a cair psicologicamente, a sentir-se abatida, não é? É, é, é. E pronto, e quando se sabe os motivos, é muito. É fácil, ou não é fácil, mas pronto, é melhor, não é? É melhor porque se sabe o que é que se pode corrigir, o que é que se há de mudar. O problema é que muitas vezes não se sabe, os motivos não são claros, não é? E é o que acontece muitas vezes nas depressões. Não há uma identificação por parte do próprio daquilo que o anda a ocupar ou que anda a sobrecarregar. Não é? Os motivos não são claros, não é? Seja porque não quer ver, vá, ou porque não é mesmo claro, porque não entende se na cabeça dessa pessoa estará a fazer tudo, tem tudo, como se costuma dizer, tu tens tudo, tu, tu Sim, tens uma sim, boa vida, tens tudo à tua volta, tens tudo o sim, que sim, precisas, sim. mas ainda assim há ali uma insatisfação constante, não é?
E aliás, essa expressão é engraçada, não é? Que às vezes surge mesmo, algumas vezes surge, então, mas eu tenho tudo, porque é que me sinto assim, não é? Parece que depois até se sentem culpadas por se sentirem mal. Já se sentem mal, não é? Exato. Exaustas, mas ainda se sentem culpadas porque notam que têm tudo, ou que parece que não são merecedoras de se sentirem exaustas ou deprimidas, inclusive, não é? A culpa que está às vezes associada também à própria depressão ou abatimento depressivo, não é? Sim. Eu estou aqui a ouvi-los falar e está-me a surgir várias situações. Aliás, nós por vezes ouvimos pessoas que dizerem que estão cansadas, estão exaustas, estão desmotivadas, estão desinteressadas, estão alienadas, ou que estão sem vontade de fazer tudo e mais alguma coisa. E a gente começamos a sentir que parece que para ali qualquer coisa depressiva, não é? E existem vários tipos de depressão. Uma delas é a depressão mascarada. As pessoas é que pensam que às vezes estás depressiva, estás assim, mas muitas vezes as pessoas, o facto de não conseguir dormir bem, ou o facto de não conseguir pensar bem, não conseguir organizar bem a sua vida, não ter vontade de fazer absolutamente nada, ou haver sintomas físicos, não é? Físicos, dores musculares, sintomas gastrointestinais, má disposição, dores de cabeça, há várias situações, não é? Que percebemos que a pessoa pode estar deprimida, não é? Mas também o facto de às vezes andarmos preocupados e cansados, muitas vezes andamos muito ansiosos, muito tensos, não é? Há aqui uma compressão, não é? Sim. A ansiedade acaba por ser, a ansiedade e a depressão acabam por ser um denominador comum de vários tipos de situações depois que podem vir a evoluir, até para doenças mentais, não é? Já falamos de uma ansiedade adaptativa, tudo bem, uma ansiedade que nos empurra para a frente, tudo bem. Como diz aquele do stress, né? O Selvio, que o stress é o sal da vida. Acho que era essa a expressão que ele dizia. O stress é o sal da vida. Realmente o stress Sim, o sal da vida. Faz-nos por vezes empurrar para a frente, mas muitas vezes faz-nos ficar paralisados, faz-nos ficar muito mal e sem sabermos como é que devemos de lidar com as vicissitudes do dia a dia. E a ansiedade, por exemplo, o que eu vejo, por exemplo, em miúdos que acompanho, e agora com a situação da pandemia, a ansiedade subiu em flecha. As grandes situações que estão aí de miúdos é a ansiedade. Uma ansiedade como ansiedade primária. Existe a ansiedade primária, existe a ansiedade secundária. Uma ansiedade primária que o fenómeno vê-se daquilo que está a acontecer. As perturbações de pânico, por exemplo, é bem visível o que os miúdos estão a sentir. Ou uma ansiedade generalizada, que é vivenciada corporalmente, como nós estamos a falar, dores, ou sensações de desmaio, mal disposição. Portanto, há várias situações de ansiedade bem visível, não é? Depois... Mas ainda estavas a falar há bocado da ansiedade. Estás a falar ainda da ansiedade, mas há bocado estavas a falar da ansiedade adaptativa, daquela que nos empurra para a frente e é o sal da vida, e eu concordo plenamente. E eu vejo, não só na minha prática profissional, mas também muitas vezes à minha volta, as pessoas têm uma atitude face à ansiedade um bocadinho como opa, vai daqui para fora, ou isto está-me a perturbar tanto, isto porque é que eu estou a sentir isto, porque é que eu estou assim? Como se as pessoas não tivessem um pânico, lá está, perante esta ansiedade. É engraçado este jogo de palavras aqui, ou de conceitos. O que eu quero dizer com isto é que a ansiedade deveria ser, lá está, mais vezes encarada como fazendo parte, não é? Sendo abraçada nesse sentido, de nos preparar para as próximas tarefas, de nos aguçar o apetite, de nos afinar a atenção. Em linguagem popular, as borboletas, não é? Que nos preparam para um momento que será difícil. Mas se olharmos para aquilo que se passa dentro de nós e a forma como e para o que nos acontece na vida, são precisamente nesses momentos, ou é precisamente nesses momentos em que sentimos essas tais borboletas, que estamos perante algo que na verdade queremos enfrentar, não é? E ao enfrentar esse algo vai depois dar-nos um passo
vai-nos fazer dar um passo em frente, vai-nos fazer desenvolver. Eu já não sei quem disse, mas eu já ouvi de várias bocas, mas os atores, mesmo os atores já com muita experiência, muitas vezes em entrevistas perguntam-lhes se eles ainda estão nervosos quando entram no palco. E eles dizem, claro que sim. No dia em que isso desaparecer, é sinal que não estou aqui a fazer nada ou que isto já não tem interesse. E é Sim. precisamente isso. Eu acho que essa ansiedade, esse sal, esse toquezinho de sal, se quisermos, de ansiedade, deve ser recebido de braços abertos e deve ser integrado em nós. E nós não temos medo dele, no sentido do mandar daqui para fora, não é? Isso é muito, muito interessante essa ideia, porque muitas vezes, sim, o que me parece que sucede, que faz com que a ansiedade suba para níveis mais intoleráveis, como inclusive o ataque de pânico, não é? É a pessoa não aceitar a sua própria ansiedade, está em luta contra isso, não é? Como se as preocupações fosse uma espécie de vilãs ou ervas daninhas da humanidade e têm que ser realmente eliminadas, não é? E essa luta contra si própria, pois, faz com que o fenómeno se intensifique. E de facto, a ansiedade é uma fonte de informação importante e pode ser estimulante, até certo nível, da realização, portanto, até de evitar o fenómeno da procrastinação, não é? Se a pessoa não está minimamente preocupada em fazer algo, até que ponto se vai mobilizar para fazer isso mesmo, não é? Se calhar não muito, fica acomodada. Portanto, a ansiedade, sim, até um certo nível, até uma certa dimensão, desde que a pessoa também aceite, tenha uma boa relação com a ansiedade, que acolha isso como fonte de informação para a realização de vida. O que surge, sim, muitas vezes numa forma de patologia da ansiedade, é a pessoa ter uma má relação com a ansiedade. Há uma má relação, não é? A pessoa anda a lutar contra essa parte de si. A ansiedade, enfim, é transversal aos seres humanos. Aquele estado de Buda, sinto que é já, se existir, não é? Fenomenologicamente, é um estado supra-humano, não é da humanidade, pelo menos tal como a conhecemos habitualmente, não é? E, portanto, as pessoas genericamente têm ansiedade. É importante aceitarem isso como algo natural, porque sendo algo mais natural, não vai escalar essa própria ansiedade para níveis patológicos. Falavas na procrastinação e eu vejo isso como um sintoma precisamente do contrário. Se a pessoa procrastina, está precisamente a demonstrar que não tem interesse na realidade, naquilo que tem que fazer ou que está a fazer. E por isso vai adiando, não é? E por isso vai passando, vai chutando, vai pondo para baixo do tapete e pondo para o lado. E é precisamente o contrário que acontece nessa ansiedade saudável que estamos aqui a definir. Sim. E é quando sentimos essa ansiedade, quer dizer que não, isto é interessante, não, eu vou-me agarrar a isto, não, eu estou a sentir aqui as borboletas, eu vou em frente. A procrastinação é o deixar andar, não é? É um sintoma realmente que as coisas não nos dizem muito e que mais cedo ou mais tarde não. Ou não a coisa em si, ou se calhar a forma como estamos a olhar para a coisa, não nos diz muito, não é? E por isso procrastinamos. Sim, a ansiedade pode surgir de várias formas e de várias intensidades. A ansiedade pode ser realmente essa reação básica do ser humano, que por vezes nós sentimos alguma ameaça, seja até um valor ou um significado na nossa vida, nós sentimos alguma ameaça e tentamos nos mobilizar, tentamos nos adaptar, mas muitas vezes isso não acontece. E às vezes é tipo um torpedo que nos ataca abaixo da superfície e derruba-nos. E ataca-nos os nossos suportes, até da nossa consciência. Falamos aqui numa ansiedade já de desenvolver patologia, porque as ansiedades desenvolvem doenças mentais. E isso é muito visível nas perturbações. Vários tipos de perturbações. A ansiedade tem ali uma força e tem ali uma desorganização que mesmo só depois com medicações e com algumas terapias, né? Com alguma especificidade para aquela situação. Agora, é verdade, a ansiedade, como eu estava a dizer, ataca-nos ali de uma forma tão intensa por vezes que a pessoa perde ali, por vezes até ali, alguma consciência. Consciência, não tem quase às vezes uma ideia neta e clara daquilo que se está a passar. É como se fosse um nevoeiro que estivesse ali à roda e não consegue ver o que se passa à volta dela.
seja na percepção, ela tem repercussões na eficiência cognitiva, não é? Na memória, na aprendizagem. Quantas vezes é que nós estamos a tentar pensar em coisas ou fazer coisas e ficamos desorganizados? Isso é muito importante. A ansiedade pode, de uma certa forma, destruir a consciência, mas é um bocado destruir os suportes da consciência, portanto, nesta parte mais... Um atordoamento, né? Mas uma coisa importante, o lado positivo disto, na minha opinião, depois aquilo que vou ver, é que se a ansiedade pode destruir, de uma certa forma, alguns suportes da nossa consciência, a única forma de vencer a ansiedade é também ter uma boa consciência, ter um eu forte, haver aqui uma boa qualidade de preservar a consciência pessoal, para poder fazer face a esses acontecimentos à nossa volta e poder diminuir essa ansiedade. Tal e qual como a gente, quando estamos doentes, quando nós estamos doentes, começamos a ter febre, não é? Estamos a ter febre, é as nossas forças do nosso corpo a mobilizarem-se contra essa infecção. Aqui há uma luta também psíquica a mobilizar-se contra esta ameaça, contra este perigo que nós sentimos ameaçados na nossa existência. E, portanto, e por isso há que trabalhar, por vezes, essa consciência pessoal, esse eu forte, essa capacidade de exercer poder sobre si. E então a gente começamos a ter... Quando dizes consciência, quererás dizer, se bem entendi, que devemos analisar bem aquilo que nos está a causar esta ansiedade patológica. Exato. Perceber, autocompreender-se, não é? Haver autocompreensão, autodescoberta, não é? Autoconhecimento, não é? Como se fala em psicoterapia, não é? Facilitar a consciência, facilitar a autodescoberta, o autoconhecimento, ressituar-se, não é? Na sua vida, no seu modo de viver, portanto é isso. Isso depois é os aspectos mais psicoterapêuticos, e o Nuno também, como psicoterapeuta, também, penso que também reconhece isso. Portanto, é esse trabalho. É esse trabalho, portanto, e o que eu quero dizer é que, tendo em conta agora com isto da pandemia, nas escolas onde eu trabalho como psicólogo, secundário, segundo ciclo, terceiro ciclo, até mesmo nas mais pequenos, além de eu estar muito mais no secundário, no segundo e terceiro ciclo, nota-se bastante os miúdos muito ansiosos e a desenvolverem vários tipos de situações, por vezes, para já perturbações mentais, perturbações da personalidade, com automutilações, com comportamentos já de grande instabilidade e de grande agressividade a si mesmos. E isso nota-se muito, são situações de ansiedade que, neste caso, já patológica. Portanto, não. Existem também aquelas ansiedades, agora ansiedades secundárias, não é? Secundárias, portanto, uma ansiedade psicótica. Se não tivesse a psicose, não tinha ansiedade. Portanto, é uma ansiedade associada a uma doença mental, a uma perturbação mental. Uma depressão gravíssima, uma depressão mágica, ou qualquer coisa do tipo. Quer dizer, se não tivesse as perturbações do humor, bipolar, por exemplo, aquelas psicoses maníaco-depressivas, não é? As pessoas têm uma ansiedade invasiva, não é? Que ocupa-lhe todo o estado mental. Se não tivesse aquele tipo de doença mental, não tinha aquela ansiedade. É uma ansiedade, até mesmo na ansiedade primária, por exemplo, como uma perturbação da ansiedade de pânico, que é bem visível, o fenómeno está ali bem à consciência, é uma coisa muito invasiva, não é? A ansiedade de pânico, a pessoa não consegue, pois toma aqueles SOS e aquelas coisas, mas a pessoa não consegue controlar, não é? Mas até despersonalizações, desrealizações, várias situações de alterações na percepção do eu e da forma também como vê o ambiente. Eu acho que são fenómenos interessantes, a ansiedade. Agora lembrei-me de uma coisa que descobri esta semana no YouTube, que depois até podemos pôr no link. É um canal de um casal que há cerca de 4 anos, talvez 3, 4 anos, à volta disso, resolveu, porque esta pessoa, não sei se os dois, mas pelo menos ele, trabalhava com pessoas com as jovens e crianças com necessidades especiais, portanto com handicaps e com limitações físicas, biológicas, psicológicas graves, pessoas com problemas nos cromossomas, com problemas genéticos, com problemas a nível da aparência, com problemas psicológicos, sim, que acumulam doenças mentais. E ele resolveu, portanto, ele trabalhava, ele é da área do desporto, não sei bem qual, mas estava a trabalhar com esse tipo de população e resolveu fazer um canal no YouTube em que entrevista em todo o mundo essas crianças e fala com elas durante meia hora, 1 hora,
para mostrar que é possível aproximarmos delas e que elas são únicas e conseguem, ainda assim, apesar dos acidentes que lhes aconteceram ou dos problemas com os quais nasceram, conseguem ainda assim ter uma identidade e ter uma vivência. Uhum. Isso é muito interessante. Eu depois passo-vos o nome Uhum. disso. Ele transmite ele transmite ser muito simpático e muito empático. Uhum. E no outro dia vi inclusive a descobrir que a namorada dele, não sei se ele conheceu, acho que não conheceu neste projeto, foi antes. É ela própria detentora de 3 ou 4 doenças mentais, diagnosticada com 3 ou 4 doenças mentais. E, e pronto, e há um episódio em que eles se entrevistam um ao outro. Pois, isso também é muito pertinente, não é? Porque, enfim, penso que ainda existe também o estigma, não é? Enfim, infelizmente, de associarmos a pessoas que têm algum tipo de perturbação psicológica ou até perturbação também, enfim, alguma modificação física, não é? Como se fossem quase seres humanos de segunda categoria, não é? Quase como se tivessem menos valor, como se fossem realmente menos humanos. E isto, claro, é fonte de um sofrimento grande quando as pessoas se apercebem que a sociedade as acolhe desta maneira, não é? Uhum. Nós psicólogos, não é? Temos uma função também de esclarecimento, não é? E também de trazer à consciência das pessoas com quem estamos interagindo, de uma aceitação, e não é só aceitação, é de valorização também da diferença, não é? Porque é isto que também dá um colorido e uma riqueza também na humanidade, é lidarmos também com pessoas distintas de nós, porque senão, se fôssemos todos iguais, não é? Normalizados, não é? Fabricados em série, que aborrecimento, não é? Se pensássemos todos da mesma maneira e tivéssemos as mesmas experiências de vida. Mas o facto de haver tantas diferenças pode ser enriquecedor da compreensão mais vasta do que é o humano e ganharmos com isso, não é? De haver essa riqueza. Bom, mas só queria acrescentar aqui também aquilo que estava a achar também muito interessante. Nuno, desculpa, antes de passares para esse tema, só para ficar aqui, o nome do canal é SBSK. Sim. E quer dizer Special Books by Special Kids, portanto, livros especiais livros especiais quererá dizer histórias especiais sobre a pura crianças especiais, não é? Sim. E pois, relacionado até com a ansiedade, como estávamos há pouco a falar, este medo do desconhecido, depois também está relacionado com o medo face à diferença que não estamos tão habituados a lidar em outros seres humanos, não é? Que leva à estigmatização, ao preconceito, não é? Realmente ao medo do contacto, ao afastamento, não é? Ao afastamento, e que isso, esse medo do desconhecido, bom, pode ser diminuído e deve ser diminuído pelo esclarecimento. Aí já não é um desconhecido. E esta é a nossa função também muito como psicólogos, traduzir, dar compreensão, dar esclarecimento de que as pessoas com diferenças, pois, são humanas, mas têm as suas diferenças, mas todos nós também temos diferenças entre nós, portanto é até quase ridículo estar a considerar que há pessoas de uma determinada diferença e quase rotulá-las. Aliás, há todo um movimento também, inclusive no existencialismo, na psicoterapia existencial, que não faz muito sentido rotular as pessoas, não é? Diagnosticá-las, rotulá-las, fixá-las, não é? Classificá-las, não é? Perder a dignidade existencial, não é? Tem que só curar as classificações psiquiátricas. Sim. E o que está aqui também implícito, que acho que é um dos pontos fortes da ideia do canal, é que da mesma forma que nós vemos uma entrevista a alguém com síndrome de Down, por exemplo, ou cuja face foi completamente destruída por um fogo, uma criança,
no mesmo patamar tens pessoas com uma perturbação obsessiva compulsiva, as pessoas esquizofrénicas, pessoas que sofrem muito de ansiedade. Portanto, há aqui o que eu acho interessante, e a propósito do que estavas a dizer sobre a diferença, há aqui um colocar no mesmo patamar, dentro da diferença, as pessoas que são fisicamente ou psicologicamente diferentes das outras, mas não é por isso que não podem ser encaradas como qualquer outro ser humano, dentro das suas originalidades e dentro das suas histórias peculiares. Portanto, Pois, sim. Como vocês sabem, eu trabalhei durante 3 anos e tal, quase 4 anos, com deficiência mental e doença mental também. Não estou a falar no contexto hospitalar, isso é doença mental, mas fui psicólogo de um lar, uma instituição no qual tem deficiência mental, doença mental, fui psicólogo responsável também de centros de atividades ocupacionais, portanto, e isso vocês estão a dizer, primeiro é verdade, é muito verdade aquilo que nós falámos na semana passada, quando dizíamos que a presença é o maior presente que se pode oferecer a alguém. Eu sinto que nesses jovens, com trissomia 21, que realmente a deficiência mental também podem ter doença mental, têm muitas perturbações gravíssimas, e eu ia muito com eles à psiquiatria por causa da medicação deles, e portanto, por vezes, alguma agressividade que tenham, alguma instabilidade, aquela forma deles agirem perante muitas vezes os funcionários ou os técnicos, muitas vezes também é compensada com a forma como eles olham para nós quando gostam de nós e quando a gente os trata bem. Isso é visível. Para vocês terem uma ideia, eu por vezes saía às 8h30 dessa instituição, mas saía às 8h30 porque era importante, a partir dali das 7h30 eles vão comer, e aquilo é pratos no ar, aquilo é tudo a baterem uns aos outros e tudo. Mas o facto de estarmos ali com eles e de olhar para eles, os abraçar e dar um beijinho e tudo, aquilo acalma, há uma harmonia, portanto. E também eu senti uma coisa muito engraçada, eles não enganam, ou gostam ou não gostam. As pessoas com deficiência mental não dá para enganar, não é como as pessoas que a gente pode fingir que podem estar. Eu estou a chegar, àquela hora que eu estou a chegar no trabalho, eu vejo que eles já sabem que é aquela hora que eu chego e está tudo à minha espera. Todos à minha espera que eu chegue. Para se abraçar a mim, para se agarrar a mim e aquelas coisas todas. Portanto, isso é uma coisa muito verdadeira e muito honesta que não se consegue, que só existe naquele reino, percebes? É uma coisa muito interessante. Ou gostam ou não gostam. E aquelas pessoas que eles não gostam... Tem filtro, não é? Porque alguns nem conseguem falar. Eu tive com alguns que não conseguiam falar. Portanto, gemiam e não conseguiam falar. Coisas muito, muito graves. Nem sabiam dizer quando fazem as necessidades. Portanto, faziam ali tudo. Portanto, vi situações dessas e outras coisas muito mais graves. E, portanto, isso são situações que nós percebemos que quando eles também não gostam de certas pessoas ou que alguém lhe fez mal, eles afastam-se ou começam a tentar bater. A gente percebe que há ali qualquer coisa. E eu percebi isso. Agora, é verdade que há muito estigma, é verdade que há pessoas que se afastam, a gente percebe. É verdade que eles, por vezes, não chegam ao pé de algumas pessoas porque também reconhecem que aquelas pessoas não gostam e nem querem estar ao pé deles. Isso também eu percebi isso. Agora, eu fiz grandes amigos com esse tipo de população, portanto, e já não os vejo há algum tempo. Agora trabalho noutro contexto e fora, numa cidade completamente diferente. Mas quando se me virem, eu tenho a certeza que as pessoas vêm ter comigo logo, e, portanto, e querem estar perto de mim, não é? E aliás, quando me fui embora, foi um sofrimento muito grande para algumas pessoas. Sim. No entanto, isto da deficiência mental, e depois muitos deles com deficiência mental também têm doença mental, não é? Não é qualquer pessoa que consegue trabalhar e que tem essa capacidade para poder estar, porque não tem, às vezes não consegue. Eles babam-se, ou tu tens que ir lá também dar de comer, isto é estar ali perto, agarrar a eles, levá-los para lavar os dentes, ou ali, ou ir ao quarto, tanto as pessoas que não têm. Havia colegas que não conseguem, não conseguem, não têm isso. E pronto, mas eu respeito isso, mas não têm. E depois, como não estão perto e como não têm essa presença, não é? Eles também não estão. Eles também depois não estão. Eles afastam-se também.
E isso é... Como que castigar, não é? Não vieste cá? Sim, afastam, sim. Eles só estão perto de quem eles sentem que gostam e que estão com eles e que ocupam espaço na vida deles. Isso é... E quando eles vão se deitar, a gente vamos lá, antes deles irem, etc. Há ali uma série de coisas. Pronto, e isso é uma experiência que levo, não é? É uma experiência que levo. Esta e tantas outras, mas como estamos a falar. Sim, eles são Da deficiência, de trissomia 21, todo o tipo de situações de anomalias cromossomáticas, não é? De todo o tipo de deficiências, miúdos que não falam sequer, etc. Não é? De acidentes graves, traumatismos cranianos graves, encefálicos, várias situações, não é? Apesar de todas essas... Eu estive com isso. Apesar de todas essas limitações... Eu estive lá e era muitas vezes responsável disso tudo. Ia com eles para a praia, há muitos que queriam me atacar, e com outros colegas, arranhar e bater, e puxavam os cabelos a funcionários, e faziam essas coisas. Eu estive lá. E tinha que fazer contenção física, portanto, não sou aqueles que falam, eu estive lá, 3 anos e tal. E, portanto, e sei como muitas vezes as relações... sem dúvida que aí nesse contexto eram sem dúvida muito mais intensas do que em muitos sítios, né? Muito mais verdadeiras. Nem sempre se calhar muito exigentes, né? É uma aventura do Indiana Jones cada dia que vamos, né? Houve muitas camisas rasgadas, houve muitos cuidados eu a baixar-me para não também levar uma deixas de cabelo logo, não é? Houve muitas situações, sim. Sim, ir para uma praia com um conjunto de miúdos ou para uma piscina e ter essa responsabilidade de não se poderem aleijar, ou não poderem fugir, ou não poderem ficar muitas coisas, não é? Sim, pois estava a pensar, de facto, Pedro, e até fazendo aí ligação com o que estavas a dizer, e até tinhas dito realmente no nosso episódio Viver no Presente, a presença, não é? A qualidade da presença, é muito, muito importante, e ainda mais importante quanto maior for o sofrimento psicológico. E, portanto, esse acolhimento, essa paciência que é necessária também para lidar com tanto sofrimento psicológico. Ou até também, lembrando que o que tinha falado do Wilfred Bion, não é? A função alfa e a função continente, é necessário uma grande capacidade de contenção para lidar com muito sofrimento por significar. Não é? Os tais elementos beta, não é? Assim, sem um sofrimento mais cru, mais direto, que não tem ainda significado para aquelas pessoas, mas que com muita paciência terapêutica, não é? Vai-se ali tecendo alguns elos de ligação, de compreensão, de significado que aquela pessoa está a sentir e que ela precisa de se compreender minimamente, não é? Exatamente. Sim. Essa função continente embora se calhar não nos mesmos moldes de uma psicoterapia, mas é ainda mais valorosa nesse contexto que o Pedro descrevia, não é? Ter alguém que os receba, mesmo sendo de uma forma muitas vezes completamente atípica, é de extrema importância para esse tipo de pessoas que, lá está, como estávamos a falar há pouco, por natureza e por serem diferentes, a tendência da sociedade em geral é pôr um bocadinho de lado, e a verdade é essa, precisamente porque é a diferença, É assim que nós funcionamos de uma forma tendencial, não quer dizer que seja assim que todos nós que queiramos pensar e seja assim da forma que todos queiramos agir, mas é assim esta a tendência, não é? O que é diferente é difícil de integrar, não é? Mas tendencialmente, estava a pensar, quando as pessoas se sentem bem, não é? Com as suas vidas, o elemento de curiosidade face ao desconhecido também surge, não é? A exploração do novo. Mas ou seja, que é outra forma de lidarmos com o desconhecido. Mas isto surge também quando estamos suficientemente bem. Também há uma espécie de esperança, porque estamos a sentir bem de que o desconhecido possa ser uma boa novidade, não é?
Mas se andamos a sentir mal, pois, se calhar no desconhecido ainda aí vêm mais problemas. Então as pessoas protegem-se mais, fecham-se mais. Não é? Muito importante o que estás a dizer, sem dúvida. Pois. E, portanto, sim, a curiosidade, pois, sinto que está muito associada à saúde mental, a exploração do novo, não é? A abertura à diferença, inclusive. Não é? É sem dúvida um sintoma de saúde mental. Eu estava aqui a pensar, uma pessoa quando deixa de ser curiosa, lá está, morre um bocadinho, não é? Sim, fecha-se à vida. Fecha-se um bocadinho, não está interessado em dar um passo em frente. Isso pode se tornar triste, não é? Porque realmente é por isso que nós também muitas vezes ouvimos e falamos que nunca queremos perder aquela curiosidade da criança, não é? Aquele brilho nos olhos, aquela forma de brincar ou Entusiasmo infantil. aquela maneira com que as crianças brincam, não é? Isso é explorar, é ser curioso, é essencial, é realmente, se fizéssemos um estudo científico, eu penso, sem dúvida que a curiosidade estaria, ou está, de braço dado com a saúde mental, com a qualidade da saúde mental. É a curiosidade com vontade de ligação aos outros. Sim, está implícito, na minha opinião. Está implícito, exatamente. Sim. Com a vontade de se integrar, não é? De se interligar, não é? De se conectar. E conhecer o desconhecido, mas com otimismo, não é? Deixa-me lá mostrar o que eu tenho aqui, ou mostra-me lá o que tu tens aí. Quantas vezes a gente vimos também aí que muitas pessoas não querem se aventurar pelo desconhecido, não é? Querem se manter nos mesmos caminhos, não é? Porque os mesmos caminhos implicam Conservadora, fechada. mudar de caminho, não é? Mudar de caminho, aventurar-se por algo que ainda não conhece, não é? E isso, mudar é difícil, não é? A mudança custa a todos, não é? E por isso é que há pessoas também que deixam-se estar, não é? No seu mundo, não é? Não conseguem dizer basta, não conseguem, sei lá, aspirar um bom ou muito bom, não é? Querem ficar pelo suficiente. Sim. Mas Aquilo que em psicologia organizacional se chama a vontade de desenvolvimento, não é? A vontade de progredir, de nos equiparmos com mais competências e de se desenvolver, claro. Sim, isso, por acaso, agora tinha outras coisas mesmo para dizer anteriormente, mas agora comecei a pensar também noutras coisas que estão a dizer. Isso muitas vezes nós vimos uma desgarrada. Pessoas a agir, como é que eu hei de explicar isto? Pessoas a agir, a repetir os mesmos erros. Portanto, pessoas que vão agindo erradamente, os comportamentos até à exaustão, sempre, sei lá, mantêm-se em relações condenadas ao fracasso, ou em empregos frustrantes, não saem, não é? Ou mantêm as amizades que pouco ou nenhum afeto têm para dar. Portanto, há pessoas que continuam nisto, não é? E não são capazes de mudar, não é? De pensar, de criar. Nós temos esta capacidade criativa, não é? Como o Dr. Frankl fala, a capacidade criativa de transformar aspectos negativos em algo positivo e construtivo. Lá estou eu com o Dr. Frankl, ele está em tudo, não é? Esta criatividade. A curiosidade e a criatividade, não é? Nós temos esta capacidade para, de forma curiosa, e criar também outras formas de estar na vida, outros modos de viver, outros modos de sentir. E o otimismo é confiar que as coisas vão correr bem, não é? Ter um ato de fé nesse sentido. E isso nem sempre conseguimos ter, não é? Tu abris uma porta, mas dizes com um sorriso e confiante que as coisas vão correr bem. Nem sempre se consegue ter essa posição mental, essa atitude, não é? E eu acho que é essencial para operacionalizar a curiosidade e a criatividade e para nos desenvolvermos. É esse otimismo, não é? Pois, como é que se interpreta o desconhecido, não é? Se é muito ameaçador ou se é sentido como algo que pode ser enfim, alguém que nós podemos acolher em casa, não é? E que podemos receber bem. E, pois, está assim, parece muito relacionado com as próprias experiências que as pessoas, obviamente, têm tido ao longo da sua vida. Se aquilo que foi aparecendo como novidades, se foram muito sofridas ou se foram boas, não é?
nesse balanço as pessoas também vão se colocando, a partir desse balanço que vão fazendo, vão se colocando perante o desconhecido. Eu, como tive muitas experiências sofridas, então tenho uma percepção do desconhecido ameaçadora. Mas se eu tiver tido boas experiências mais frequentes, bem, se calhar no desconhecido deve vir aí qualquer coisa de interessante. Faz parte também desse balanço que de alguma maneira, com mais ou menos reflexão, as pessoas vão fazendo dentro de si mesmas. Também é por isso que as relações terapêuticas, não é? na psicoterapia ou num apoio psicológico, são reparadoras também um bocadinho do desconhecido. Quando vêm ter connosco, não é? Nós somos desconhecidos. E aquilo que nós vamos dar é uma boa relação, pelo menos vamos tentar fazê-lo, não é? Que seja uma boa relação. E com isso a pessoa vai levar então uma nova sensação do que é lidar com um desconhecido. Um desconhecido que se torna um bom conhecido. Exato.